Olá, pessoal! Estamos aqui de novo, meu nome é Ana Cláudia, né? E a nossa aula de Sociologia. O tema de hoje, né, será tipos de regimes totalitaristas, stalinismo, nazismo e fascismo. Né? Na aula passada, nós falamos sobre a diferença entre regime totalitário e autoritarismo. Né? Hoje, nós vamos trabalhar, então, né, o nazismo, fascismo e o stalinismo. Vamos entender o seguinte, como é que surgiu, por que que surgiu? Vejamos o slide. Durante a década de 1920 e 1930, os três regimes totalitários que existiam na Europa e que até hoje são considerados os maiores regimes totalitários da história foram fascismo, nazismo e stalinismo. Nós temos aí o de extrema direita, que foi o fascismo e o nazismo, né, e o de extrema esquerda, que foi o stalinismo. Agora, como que esses partidos surgiram? Né, esse é um dos pontos que nós vamos ver na aula. Mas antes, vejamos a tela. Se as pessoas não fossem profundamente indiferentes em relação ao que acontece com todas as outras, excetuando o punhado com que mantém vínculos estreitos e possivelmente por intermédio de alguns interesses concretos, então Auschwitz não teria sido possível. As pessoas não teriam aceito. Né? Essa frase é de Adorno, né? Um sociólogo, filósofo do século XX, e ele escreve os seus livros, os seus textos, né, depois da principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Então foi o período em que ele presenciou, né, todas as situações, o Holocausto. Né? Não que ele estivesse lá, mas ele estava, ele percebeu, ele participou desse momento da história. E o que ele quer dizer com isso? Na realidade, ele está mostrando para nós o seguinte, que nós não nos preocupamos muitas vezes com o que acontece fora da nossa casinha, fora do nosso ambiente. Né? Muitas vezes nós nos preocupamos apenas com aquilo que acontece com a gente ou com as pessoas que estão próximas, a nossa família, os nossos amigos. E na realidade, tudo o que acontece fora, né, ou seja, no mundo externo, vai influenciar também na nossa vida pessoal. De alguma forma vai. Então, a atividade política, ela interfere lá fora, mas ela interfere também na nossa vida. E o fascismo e o nazismo, onde é que fica, professora? Bom, o fascismo, ele surge na Itália, né, com Benito Mussolini. Nesse período, vamos lembrar, pós Primeira Guerra Mundial, e nesse momento, os italianos não receberam tudo que tinham imaginado que receberiam, né, após a Primeira Guerra Mundial. Estavam um pouco revoltados e, além disso, a Itália também estava passando por situações econômicas difíceis, da mesma forma que a Alemanha. E com isso, nessa época, estava crescendo a ideia socialista. Só que o Partido Fascista, né, eles são contra o movimento comunista. Então, as ideias de Mussolini começam a crescer e ele acaba tomando aí o poder. Né? Vejamos a tela. O fascismo surgiu na Itália quando Benito Mussolini criou o Fasci Italiani di Combattimento, ou seja, né, o fascismo italiano de combatimento. Combater quem? Na realidade, eles estavam combatendo os comunistas, porque a partir da Primeira Guerra Mundial, né, o comunismo ele não vai ter os mesmos problemas econômicos. Né? A União Soviética ela sai da Primeira Guerra, né, enfrenta um conflito interno e depois disso ela vai começar a ter um crescimento econômico. Enquanto isso, os outros países que permaneceram na guerra até 1918, eles vão sofrer uma crise econômica, todos os partidos. A Itália, além desse processo da crise econômica, né, a Itália apoiou a Inglaterra e a França nessa Primeira Guerra Mundial. A promessa era que receberia territórios e essa promessa não foi cumprida, né, nem por ingleses nem por franceses. E os italianos ficaram um pouco à mercê ali. E com isso, claro, com a questão da fome, da miséria, né, o que acontece? O Partido Comunista começa a crescer dentro da Itália. Então, era necessário combater esse crescimento. E como que poderia combater o crescimento? Aí é que surge, então, o fascismo.
né, um partido de extrema-direita que tinha como função combater isso daí. Por isso, né, nós temos aqui, vejamos a tela, a ascensão do fascismo ao poder na Itália acontece em 1922, quando aconteceu a Marcha sobre Roma, ou seja, os camisas pretas, né, eles avançam, né, muitas vezes agredindo, inclusive, comunistas que se apresentavam nessa época. Vejamos a tela. O fascismo italiano, então, tem algumas causas. Insatisfação com o resultado da Primeira Guerra Mundial, empobrecimento no pós-guerra, difusão das ideias marxistas, no caso o comunismo, movimento nacionalista criado por Benito Mussolini, fundando então o Partido Fascista aí, em 1919. E da mesma forma que nós vimos na aula anterior, quando nós falamos das características dos regimes totalitários, então eu trouxe aqui para vocês também alguns dessas características do totalitarismo presente aqui na Itália. Quais são? O Estado é o senhor de todos os direitos, antiliberal e antidemocrático, ditadura do Estado exercida pela burguesia, reunida em corporações. Os fascistas pregavam a união dos trabalhadores com os capitalistas sob a direção do Estado. Vejam bem, o Estado ele está presente em todo o âmbito da vida dos indivíduos, o âmbito social, né, e o âmbito político também. Então ele vai dominar tudo. Isso é o Estado totalitário. O objetivo do fascismo, um dos principais objetivos, conquistar territórios, né? Além disso, territórios que os italianos não conseguiram, né, que tiveram lá a promessa, mas não conseguiram esses territórios, mas também tinha outras questões. A Itália pretendia se industrializar, né, militarizar, né, e poder crescer, ou seja, se tornar uma grande potência europeia na época, né? Então, e o que eles fizeram para isso? Vejamos a tela. Desenvolveu a indústria pesada, mecanizou e drenou os campos, né? Por que mecanizou e drenou os campos? Para aumentar a agricultura. Construiu estradas, usinas e ferrovias com o objetivo de escoar a mercadoria. Estimulou a educação no regime fascista, e essa educação no regime fascista também tinha um objetivo ideológico, né? Já estimulando também esse nacionalismo nas crianças. Né? Criou a Carta do Trabalho, que seria uma espécie de legislação do trabalho. Então, o Estado é quem vai dar os direitos para a população. Então, ela cria a Carta do Trabalho e desenvolveu um exército e uma marinha aí bastante poderosa para a época. E o nazismo, como é que ele vai surgir? As mesmas condições, tá? Vamos lembrar que na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi considerada a grande responsável pela Primeira Guerra Mundial. E com isso veio então o Tratado de Versalhes. No Tratado de Versalhes, a Alemanha foi assim uma vergonha para a Alemanha, porque ela foi limitado o número de membros no seu exército, né, para 100 mil pessoas. A Alemanha foi considerada culpada, teria que indenizar os países que ganharam a guerra, né, principalmente a Inglaterra e França. Não poderia mais ter navios, embarcações de guerra, nem aviões, ou seja, tudo isso seria limitado. Então, se os outros países que participaram da guerra, que foram vencedores, sofreram economicamente, a Alemanha ainda teve uma situação bem drástica. Né? Nesse momento, vejamos a tela, né, os social-democratas derrubam a monarquia e proclamam, então, uma república, tá? A República de Weimar. Em 1929, a situação da Alemanha, que já não era boa, justamente por conta do Tratado de Versalhes, das consequências do Tratado de Versalhes, isso ainda ficou um pouquinho pior. Por quê? Porque quem estava auxiliando economicamente a Alemanha era os Estados Unidos. Não só a Alemanha, mas grande parte dos países europeus, quem estava auxiliando era os Estados Unidos. Só que com a crise de 1929, os Estados Unidos
para de emprestar dinheiro, para de investir nesses outros países e muitas vezes ainda vai querer uma parte de volta, vai querer receber isso. Então, e todos os países, com a crise de 1929, todos os países que dependiam economicamente dos Estados Unidos foram afetados, de alguma forma. Quanto maior a dependência, mais aquele país foi afetado. E aí, a situação da Alemanha. Se o comunismo cresce na Itália, na Alemanha, esse comunismo vai crescer um pouco mais. E essa ameaça comunista, ela se torna muito grande. Por isso, o que nós falamos que a ascensão vai se dar de forma muito parecida, só que em momentos diferentes. Porque Hitler, né, ele só vai chegar ao poder, né, já na década de 30. Tá? Então, só nesse momento aí. Agora, tinha uma outra característica do nazismo que não estava presente no fascismo na Itália, que era a questão da supremacia ariana, né? Então, uma questão racial. Então, essa é diferente. Agora, como foi a escalada, então, de Hitler? Né? Em 1934, né, o presidente da Alemanha era Hindenburg. Com a morte dele, quem assume o poder, então, é Hitler. E com isso ele recebe também o título de Führer. Né? E a partir daí ele vai governar até 1945. Né? O outro regime totalitário que nós temos é o stalinismo, que vai acontecer na Rússia. Lenin estava à frente do partido. Né? Com a morte dele começa aí uma disputa entre Trotsky e Stalin. Essa disputa foi vencida por Stalin, né, que assume então o poder, e a partir daí ele vai implantar economicamente planos quinquenais e vai governar com um pulso bastante forte, né, e também utilizando de muita violência nesse período. Quais as características então desse sistema na União Soviética? Vejamos a tela. Não se admitia nenhum tipo de oposição, uma simples suspeita de um cidadão o transformaria em um escravo, opressões a nacionalidades, né? Vários artistas e escritores foram perseguidos, né? E, claro, o lema era trabalhar duro, né? Porque Stalin exigia esse tipo de postura. Vamos exercitar um pouquinho? Vamos lá. No aniversário do primeiro decênio da Marcha sobre Roma, em outubro de 1932, Mussolini irá inaugurar Via dell'Impero, a nova vida sacra do fascismo. Ornada com estátuas de César, Augusto, Trajano, servirá o culto do antigo e a glória do Império Romano e de espaço comemorativo do ufanismo italiano. Às sombras do passado, recriando, ergue-se a nova Roma, que pode vangloriar-se e celebrar seus imperadores e homens fortes, seus grandes poetas e apólogos como Horácio e Virgílio. A retomada da antiguidade clássica pela perspectiva patrimonial cultural foi realizada com o objetivo de utilizar os vestígios restaurados para justificar o regime político. Como assim? Ora, Roma foi um local que o Império Romano de imperadores, e com isso, claro, a ideia era trazer essa ideia de poder, né, de poder absoluto para o líder, para a Itália, né, já no século XX. Pessoal, encerramos aqui a nossa aula, né? Muito obrigada pela atenção de vocês. E vamos lá, caso vocês tenham alguma dúvida, acessem aí o portal Eduque na plataforma eduque.ce.ac.br. Né? Obrigada, beijos, até a próxima.